voltando, estamos conversando hoje sobre um assunto bem polêmico, a classificação no CID-11 de velhice como doença, com a doutora Ieda Duarte. Doutora Ieda, então, vamos responder então a questão que a senhora mesmo colocou no bloco anterior, né? A classificação, ela pode gerar uma série de impactos negativos, por isso é todo esse movimento? Sim, esse movimento primeiro, por conta dos impactos negativos que podem vir com esta afirmação, na verdade, né? Se eu coloco isso na classificação, de alguma forma eu estou afirmando que velhice é doença, estou entendendo e espalhando isso para o mundo. A questão é, quais são os desdobramentos que isso pode ter para além da saúde, inclusive? Né? Existem algumas preocupações, por exemplo, em termos legais. Se eu diagnostico como velhice, entre aspas, isso pode vir, por exemplo, aumentar as curatelas, aumentar, assim, a pessoa pode ser colocada como incapaz num diagnóstico de velhice, por exemplo. Então, existem desdobramentos que não estão claros na própria CID, ela só está colocando a classificação, mas isso precisa ser discutido, não só pelos especialistas, daí o movimento, porque é claro na área da gerontologia que velhice não é doença, né? A área da gerontologia da geriatria trabalha isso há muito tempo, é por isso que ela existe, né? Então, a geriatria trabalha com o idoso de um modo geral e com as doenças que são mais prevalentes no envelhecimento, tratando aquilo que pode e deve ser tratado. Então, na própria área, o que houve foi um estranhamento muito grande disso, porque isso se configura como um grande retrocesso para quem há muito tempo está trabalhando. Até a política da OMS era do envelhecimento ativo. Então, como é que agora ela põe velhice como doença, por exemplo? Né? Provavelmente, doutora Ieda, não houve nem geriatra nem gerontólogo na classificação, né, nesse estudo. Pela última informação que nós tivemos do presidente da EAGG, parece que no grupo de trabalho, vamos entender que fazer a CID é um movimento de anos, de muitos anos, é um processo bastante longo, né? E que nesse grupo específico de trabalho, que trabalhou com esse item específico, não havia pessoas ligadas à área de envelhecimento. Isso pode, de alguma forma, ter impactado nesse sentido. Mas isso não explica, porque se você não é da área, você procura quem é da área para ter uma consultoria a respeito. Mas, de qualquer forma, essa foi uma informação que chegou mais recentemente. Né? O que nós sabemos é que isto já é um movimento de algum tempo. Nós ficamos sabendo disso em uma aula de pós-graduação que foi dada na Faculdade de Saúde Pública. Um docente convidado, o professor Jorge Félix, que é inclusive do curso de gerontologia da USP, trouxe esta informação e a tornou pública na aula, dizendo, inclusive, que já vinha estudando isso desde 2018. Mas isso chamou muito a nossa atenção, e como a aula é uma aula pública, etc., posteriormente à aula eu perguntei a ele algumas outras informações e começamos essa discussão, não como um movimento de pesquisa, mas sim como uma mobilização das pessoas para verificar aonde foi que a gente perdeu o trem da história, né? Se é que nós compartilhamos com isso, e se ainda é possível fazer alguma coisa. Aí, na área, está sendo feito todo esse movimento. O passo seguinte agora é fazer este movimento fora da área da especialidade, nas diferentes sociedades médicas, nas diferentes profissões, mesmo, por exemplo, fisioterapia, psicologia, enfermagem, por aí vai, né, direito, etc., mas que trabalham para além da questão do envelhecimento. Então, ter um movimento de todos os profissionais entendendo, e não só dos profissionais, mas também da sociedade civil que se coloca dizendo, eu sou idosa, mas eu não sou doente porque sou idosa. Senão nós teremos, a partir de agora, 34 milhões de pessoas
doentes, não é essa a questão. Então, Claro. daí a importância deste movimento, mas ele precisa ser muito bem fundamentado e ter o apoio de toda a sociedade médica, porque o CID é uma responsabilidade médica, tá? Uhum. Para ser encaminhado para a OMS. E não só Brasil, e daí o convite aí à GG, no caso, para transformar isso em um movimento que se transforme num movimento mundial. Já se começou com essas iniciativas também. E por favor, né? A velhice é uma conquista, né? Esses anos a mais que a gente tem podido viver. No entanto, uma classificação dessa, velhice caracterizando como doença, parece que é um retrocesso assim absurdo, né? É um grande retrocesso por todo o trabalho que foi feito desde que a geriatria e a gerontologia existem, né? Uhum. Sempre se trabalhou para entender a velhice como uma fase da vida, para a qual eu não posso e nem devo ter preconceito, porque ela é uma fase da vida que todo mundo, quem não passa, quem não fica velho, quem morre Quem morre jovem, antes, né? ponto. O Uhum. único jeito de não ficar velho é morrer antes. Agora, não vamos esquecer de uma grande indústria anti-envelhecimento que prega a pílula da juventude, que ainda não existe. Se um dia existir, talvez voltemos aqui e conversemos a esse respeito, mas, É por verdade. enquanto, ela ainda não existe. Então, envelhecer é uma conquista, como você bem disse, e que precisa ser muito bem compreendida pela sociedade de um modo geral. Então, eu não tenho que assinar embaixo de uma coisa de velhice como doença, porque eu só Claro. vou criar mais preconceito contra as pessoas idosas. E aí a gente está falando só da gente incentivar mais ainda o tal do idadismo, etarismo, ageísmo, Exatamente, né? Quer dizer, exatamente. em vez da gente avançar, né, numa sociedade mais igualitária, mais respeitosa, inclusive em relação à diversidade, a gente está fazendo exatamente o contrário. E Pois é, puxado ainda, capitaneado pela Organização Mundial da Saúde, sinceramente, é um absurdo, né? é, Agora, eu queria fazer mais uma pergunta. pois não. Para o nosso telespectador, né? É, classificar a velhice como doença, por exemplo, eu acho que a senhora mencionou uma questão de extrema importância. A pessoa idosa, em geral, ela tem, se ela teve uma vida menos regrada ou mais dificultosa, com menos medidas preventivas, ela vai ter lá uma série de doenças, vai ter uma série de complicações, comorbidades e tal, como a gente vê, infelizmente, no Brasil hoje, né? Se eu preciso de uma investigação diagnóstica adequada, corremos de fato o risco para o telespectador que já tem 60, 70 anos que está nos assistindo agora, de ele ter abortado o seu processo de investigação. E, de repente, eu coloco lá no atestado, ó, vai para casa porque o senhor tem aqui, ó, a classificação. O que o senhor tem? Velhice. Isso é um absurdo, é temerário, eu diria, né? Não é incomum que a pessoa idosa tenha um ou mais diagnósticos de doenças crônicas, conforme ele envelhece, É. tá? Não ele necessariamente isso é uma culpa dele, às vezes ele desenvolveu essa doença por N razões diferentes. Uhum. Mas as doenças são crônicas justamente porque elas não têm cura, então, mas elas têm acompanhamento e controle. Aqui Uhum. em São Paulo, a segunda doença mais prevalente nos idosos é, por exemplo, doença articular. A doença articular, ela se não adequadamente acompanhada, inclusive com as terapias mais modernas, etc., ela gera dor, né? Dor e desconforto, e limitação funcional nas pessoas. Tá. Ainda hoje é frequente que os próprios idosos digam que se ele está com dor, eu também sou velho, então é normal, entre aspas, que eu tenha dor. O que é um Ou, absurdo, infelizmente, né? ouvir isso de alguns profissionais, mas o senhor tem dor, porque o senhor tem, sei lá, 90 anos, 85 anos, então, tá, né, como se fosse, está reclamando do quê, né? Tem que ter dor mesmo. Não, dor é um sintoma que não é esperado, precisa ser controlado e ninguém tem que ter dor. Uhum. Tá? Uhum. Então, eu não posso, eu estou usando esse exemplo para simplesmente dizer, eu não posso dizer que uma pessoa tem A, B, C, D problemas porque ela é velha. Não, se ela tem problemas, esses problemas precisam ser investigados, adequadamente identificados e adequadamente tratados. Tá. Tá? Então, isso não pode ser simplesmente um sinônimo de Velhice, idade né? avançada. É. Isso. Através do CID, né?
a gente acaba também controlando a epidemiologia e o Sim, destaque de determinadas doenças, que isso. isso também acaba ajudando até em investimento mesmo, né? Para novas formas de diagnósticas, de tratamento e tudo. Ou seja, se a gente se passar isso, velhice como doença, pode haver, inclusive, uma queda em investimento em termos de tratamento, de abordagem tecnológica e tal, para a gente solucionar e controlar determinadas doenças nesse futuro próximo, inclusive. E mais preocupante, talvez, até do que isso, Lina, como é que os seguros-saúde, os convênios vão se comportar com isso? Uhum. Para nós fazermos um convênio novo, um plano de saúde novo, você tem a questão das doenças prévias. Tá. Então, significa que se eu sou idoso e vou entrar no plano de saúde, eu já entro com o diagnóstico velhice, será que o plano vai me aceitar? Ou vai Não. jogar este valor num valor impagável para as Uhum. pessoas idosas? Nós já temos esse problema dos planos que vão dos 50 aos 60 anos, que eles sobem, quadruplicam o preço. É, Imagina, né? isso. Se E for qual vai ser o impacto disso em relação ao seguro-saúde, por exemplo? Essa é uma discussão que se precisa ter. Qual vai ser o impacto disso em termos legais? Uhum. Né? De manter uma pessoa dona do seu próprio nariz ou não, se ela é, entre aspas, diagnosticada como velhice. Bom, e daí? Ela é uma pessoa idosa. Eu sou uma pessoa idosa. Nós temos muitos idosos extremamente ativos e por isso, então, eu tenho que entender que a partir de agora eu sou entendida como algo, Um ser um doente, ser doente? É que isso? absurdo. É disso que nós estamos falando? Então, assim, Uhum. talvez nós precisemos, e esse é um movimento que nós estamos fazendo junto com o Dr. Kalash, lá no Centro Internacional da Longevidade, talvez nós precisemos encaminhar o documento para o OMS, definindo, na verdade, senescência. Então, o que é que eu espero quando eu vou envelhecendo? Né? Se Uhum. eu defino senescência, isso é associado à velhice, não Claro. debilidade senil, não outras coisas como está colocado. Aí sim, mas isso não precisa ficar em sinais e sintomas inespecíficos. Isso pode ficar no mesmo capítulo onde tem o De gravidez, gravidez. É. adolescência, ou outras Uhum. coisas nesse sentido. Claro. Bom, eu agradeço muitíssimo, viu, doutora Ieda Duarte, a sua participação. E estamos juntas nesse movimento, viu? Tomara mesmo que a gente consiga não fazer vingar essa classificação de velhice como doença. Muito obrigada, viu? Começou a circular uma petição, né, para que as pessoas assinem, isso está circulando nas redes sociais, dizendo velhice não é doença, se você concorda com isso, porque nós queremos que isso chegue aos nossos legisladores para que haja também uma medida governamental em relação a isso, não só uma medida da sociedade civil. Bom, muito obrigada, doutora Ieda, viu, pela sua participação. E, gente, como a doutora Ieda já mencionou, eu vou reforçar aqui para vocês. Adotem hashtag velhice não é doença, para que isso ganhe o Brasil, ganhe todos os nossos legisladores e esse movimento realmente se fortaleça. Muito obrigada também pela participação sua com a gente até agora. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br ou nas nossas redes sociais. Muito obrigada, beijo, até a próxima.